Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Uma comissão especial da Câmara dos Deputados analisa a proposta que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. O Brasil é considerado um dos maiores consumidores de pesticidas no mundo. Mas uma outra comissão especial já aprovou proposta de mudanças na legislação brasileira sobre agrotóxicos. Só que essa permite a liberação de defensivos agrícolas, mesmo antes de concluídas análises sobre eventuais riscos. Nesta edição do Palavra Aberta, o entrevistado é o relator da comissão que quer reduzir o consumo de agrotóxicos. É o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Bem-vindo, deputado Nilton Tato. Prazer estar aqui na TV Câmara, Palavra Aberta. Eu queria então que o senhor falasse um pouquinho para a gente exatamente o que contém essa outra proposta, né, que se contrapõe ao que já foi aprovado aqui na Câmara. Então, a proposta do projeto de lei que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, PNARA, ele tem alguns eixos importantes que pode fazer com que crie a oportunidade para a gente repensar o próprio modelo de agricultura no Brasil. Nós precisamos considerar que o modelo de agricultura preponderante hoje no Brasil, ele é baseado na concentração de terra, na monocultura e no uso intensivo de agroquímicos, então fertilizantes e agrotóxicos. O PNARA, ele tem um eixo que é buscar mecanismos para você apoiar a agricultura na perspectiva da agroecologia, na produção de orgânicos. Tem uma outra linha que prevê o investimento pesado em pesquisas para você substituir os defensivos químicos, entendeu? Os agrotóxicos, os venenos, e pensar na produção de bioinseticidas. Você ainda tem, na verdade, experiências da agricultura familiar, centenas de experiências de pequenas empresas, inclusive, que já produzem bioinseticidas e que carecem de apoio. Hoje, por exemplo, por ano o Brasil dá de isenção fiscal só para o setor de agrotóxicos cerca de R$1 bilhão por ano. É dinheiro que deixa de entrar no cofre público, que vai para as empresas que produzem agrotóxicos. Você já imaginou se a gente, com o tempo, começasse a diminuir esse incentivo para esta área e canalizasse esses recursos para os projetos de agroecologia e também de pesquisas para a produção de bioinseticidas? Com isso, você ia diminuir o uso de agrotóxicos. São inseticidas naturais, digamos assim, que eles não agridem nem ao agricultor, nem à pessoa que vai consumir, é isso? Isso, é menos veneno na alimentação, menos veneno no meio ambiente, na água, menos mortandade de animais, de abelhas e assim por diante. Tá? Porque o impacto que os agrotóxicos vêm causando para a saúde humana já é muito grande, as pesquisas da Fiocruz, do Instituto do Câncer já vem demonstrando isso, como também um impacto para o meio ambiente. Hoje o segundo maior fator de contaminação dos mananciais no Brasil inteiro, que é a contaminação da água, onde a gente capta água para beber, onde os animais vão beber água, já são os agrotóxicos. Né? Então, para ver como a água também está sendo contaminada. Já é notório, todo mundo já sabe, a mortandade de abelhas e o papel que as abelhas têm para a polinização, para a produção, inclusive, de alimento. Né? Então, quer dizer, você tem um impacto muito grande, consequência muito grande. Mas voltando no PNARA, ele também tem uma coisa que é muito difícil, inclusive, na legislação atual sobre agrotóxicos, que é a capacidade do poder público em fiscalizar e monitorar a aplicação daqueles agrotóxicos que já são permitidos hoje. Então você tem um problema de comunicação entre os órgãos públicos do ponto de vista vertical, né? Entre o diálogo entre
os entes federativos, governo federal, estados e municípios, como também há uma falta de articulação, né, ou trabalho concatenado entre os órgãos no âmbito federal. Por exemplo, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Ciência, Educação, Ciência e Tecnologia, enfim, né, falta de diálogo nessa perspectiva. Então, no PINAR, a gente também quer enfrentar como que o Estado monitora e acompanha o poder público né, como um todo. Agora, deputado, desculpa interromper, mas assim, assim como os produtos orgânicos, esse tipo de pesticida, que não seria pesticida, né, seria o agrotóxico, ele não é mais barato do que essas outras alternativas? Ou seja, o pequeno produtor, ele teria acesso fácil para usar na sua lavoura? Sim, hoje, tá, a indústria do agrotóxico, que é a mesma indústria dos fertilizantes, que é a mesma indústria também das sementes, ela criou e dominou a agricultura, tomou conta da agricultura, que os agricultores estão presos a esta indústria. Aliás, parte dessas indústrias são as mesmas que produzem depois os remédios para curar as doenças causadas por esses venenos. BASF, Bayer, Syngenta, Monsanto, DuPont e assim por diante. Tá? Então são as mesmas empresas. Com isso, então eles produzem sementes que depois essas sementes, para poder ter produtividade, dependem da química produzida por essas empresas, por agrotóxico por essas empresas. E com isso, o produtor sempre fica na mão dessas empresas. Se a gente ir para outro caminho, que é apostar na produção de bioinseticida, fomentando uma diversidade maior de empresas, com isso, você sai da mão dessas transnacionais, você fomenta criar novas empresas, mais empregos, com mais possibilidade, entendeu, para os pequenos produtores. A consequência final disso, você consegue baixar, inclusive, o preço dos produtos agrícolas para o consumidor final. Diminui o custo, diminui o preço final dos produtos. Agora... A gente sabe que você não faz uma mudança de uma hora para outra. Afinal, esse modelo da agricultura, com essa dependência dos agrotóxicos, ela começou a ser construída logo após a Segunda Guerra Mundial. Então foram décadas construindo até que se consolidou este modelo de agricultura que a própria ONU está dizendo que é insustentável para o planeta. Ela não ajudou a eliminar a fome no mundo. Isso que se propagava antes, que ajudava a eliminar a fome. Então a ONU está recomendando de que nós precisamos enfrentar esse debate e para você acabar com a fome no mundo, diminuir o preço dos alimentos, fazer com que os orgânicos seja acessível para a população, porque hoje ele só é acessível para um nicho, né, da população, só para quem tem dinheiro, porque ele é caro, nós precisamos investir pesadamente no mundo todo, e especificamente no Brasil, na distribuição da terra. Então passa pela reforma agrária e passa pela valorização da agricultura familiar. Lembrando que conceitualmente, quando se fala valorizar a agricultura familiar, você está falando em diversificar os produtos que vêm para a mesa dos consumidores, para o alimento. Sazonalidade dos produtos. Porque hoje, a maior parte do território brasileiro, hoje, utilizado pela agricultura, ele é utilizado para cana, para soja, para o milho, né, para o eucalipto. Monoculturas. Então, para poucas ainda, culturas. Né? Uma pequena parcela só da agricultura, né, do solo, é utilizado para a produção de alimento. E boa parte dessa produção de alimento se utiliza muito dos agrotóxicos, além da monocultura, que ela é toda baseada também no uso de agrotóxicos. Então nós precisamos repensar, sabemos que não é de uma hora para outra, mas aí o PINARA, esta comissão, tem o desafio de pensar políticas de curto, médio e longo prazo, que passa também por uma outra linha, só para terminar de dizer o que está previsto, é da gente discutir a própria política de financiamento
para a agricultura. Então, hoje você tem um incentivo fiscal muito grande para este modelo atual de agricultura que depende do agroquímico, né, dos agrotóxicos, e menos incentivo para a perspectiva da agroecologia. No mundo inteiro, a agricultura necessita de subsídio. Isso é ponto pacífico, não se discute. Importante que tenha subsídio. O que nós precisamos discutir é que no Brasil nós estamos subsidiando um modelo de agricultura que não interessa para os agricultores, não interessa para o Brasil do ponto de vista da balança comercial, porque vai perder mercado. Os países importadores de produtos agrícolas brasileiros, a população desses países não querem mais importar veneno, não querem mais veneno na alimentação. E também nós precisamos diminuir as despesas que nós temos com saúde que advém do alimento que nós consumimos no dia a dia. Só uma última pergunta, deputado. E o que fazer, por exemplo, nas questões como as pragas em larga escala, que a gente vê, inclusive, que prejudica as exportações, a gente vê na área das frutas, o cacau já passou por isso. Esse programa que está sendo estudado aqui, de que forma que ele consegue controlar esse tipo de praga que afeta uma grande produção? Ninguém está dizendo que nós vamos abrir mão de utilizar defensivos com relação às pragas. O que nós estamos discutindo é que tipo de defensivo que nós vamos usar, se biológico ou se veneno. É isso que nós estamos discutindo. A gente sabe que hoje você não tem produção em escala de defensivo para poder dar conta. Por isso que eu disse, você não muda um modelo de uma hora para outra. Mas nós precisamos enfrentar esse modelo. Então, por exemplo, o projeto de lei que foi aprovado aqui para flexibilizar a utilização de agrotóxico, ele vai contra aquilo que a ONU recomenda e que o mundo inteiro, os outros países estão mudando a sua legislação para restringir o uso de agrotóxico, de química. Nós acabamos de aprovar aqui nesta casa um projeto de lei que vai aumentar o uso de agrotóxico. A outra coisa é o PINARA, que é a outra comissão, aquela que eu sou relator, é que nós queremos fazer esse debate de que nós precisamos então começar a mudar a perspectiva da agricultura brasileira. Pensar medidas de curto, médio e longo prazo, que passa pelos incentivos fiscais, que passa pela pesquisa, pelo investimento em pesquisa, pelo controle social, pela organização do Estado no monitoramento disso aí, né? Pelo apoio à agroecologia, a perspectiva da agroecologia, para você produzir orgânico e ter escala. Hoje, só quem tem dinheiro compra orgânico. Nós precisamos fazer que o alimento de boa qualidade chegue na mesa de todos os brasileiros, dos trabalhadores. Por isso passa também por você retomar aquilo que foi encerrado depois do golpe, praticamente encerrado, que são os programas de compra direta, o Programa de Aquisição de Alimento, o PA, que revolucionou, né, para os agricultores, levou dinheiro para o bolso dos agricultores e levou comida melhor, entendeu, para a população, né, com maior grau, com as famílias de maior grau de vulnerabilidade, com essa alimentação que era distribuída. Como também fazer valer a lei do PNAE, da alimentação escolar, que é valorizar a agricultura familiar, a agricultura orgânica, para poder produzir alimento sadio para os alunos nas escolas, como também na mesa dos brasileiros. Deputado, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Obrigado pela oportunidade. Este é um projeto que depende muito e é importante que a população acompanhe esse debate, porque trata-se do alimento que chega na mesa de cada um. Eu conversei com o relator da proposta que quer reduzir o uso de agrotóxicos no Brasil, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.